Pode se segurar do outro lado da cadeira, porque hoje, ou não só da cadeira, de onde você estiver assistindo esse vídeo, porque hoje eu trago aí dois termos que a galera sempre confunde e geralmente coloca aqui nos comentários. Professor, pelo amor de Deus, qual é a diferença de fato entre adjetivo e advérbio? Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado, deixa eu me ajeitar, muito obrigado aí pela sua companhia e no vídeo de hoje nós vamos falar aí das diferenças entre o adjetivo e o advérbio, tá? Geralmente a galera confunde esses termos e se você confunde esses termos, você vai confundir também, vai errar lá na frente quando você for estudar aí a análise sintática, tá? Então fica aqui nesse vídeo porque, ó, eu prometo, é simples, fácil e eu tenho 3 palavrinhas que vão te ajudar e você não vai errar mais, tá? Então bora lá pra frase, fica até o final porque a última frase quase todo mundo erra, tá? Eu falei quase todo mundo, será que você é quase todo mundo? Fica até o final, tá? Então sem mais delongas, bora lá pro quadro pra você ver a diferença entre advérbio e adjetivo, tá? O aluno interessado passou no concurso, tá? Eu quero saber o seguinte, essa palavra que está em destaque é um adjetivo ou é um advérbio, tá? Olha só essa dica. Sempre que a gente estiver falando de adjetivo, tá? E de advérbio, nós temos que pensar aí no vizinho, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A palavrinha interessado está relacionado aí a aluno. Aluno, a gente sabe, se a gente for estudar a palavrinha aluno, morfologicamente, aluno é um substantivo, tá? Então, já pega a primeira dica. Se o vizinho, tá, for um substantivo, então olha que interessante, a palavra aqui, tá, interessado, faz referência a um substantivo. Então a gente sabe que quando fizer referência a um substantivo, essa palavra aí vai ser um adjetivo, tá? Basicamente o adjetivo ele existe para caracterizar, qualificar o substantivo. Tem mais dica aqui no canal, tá? Ou melhor, nesse vídeo aqui. Essa é a primeira. Preste atenção no vizinho, porque se ele for um substantivo, aquela palavra que qualifica, tá? Né, diz alguma informação, faz um elogio, basicamente, aquilo ali vai ser um adjetivo, tá? Então, sabendo disso, vamos olhar a alternativa 2, ou melhor, número 2. A frase de número 2 é o seguinte, os seguidores aqui são inteligentes, vocês são inteligentes, tá? Olha só, vamos pensar o seguinte, você disse, professor, isso aqui é vocês conversando comigo, que o adjetivo vai acompanhar um substantivo, mas nessa questão eu não estou vendo um substantivo do lado do são, ou melhor, do lado de inteligente. Aqui eu só estou encontrando um verbo, o são. E aí, o que eu faço? Aí você tem que pensar numa outra análise, que é o seguinte. Olhou o vizinho, não tem ali substantivo, você vai pensar o seguinte, tá? Essa palavrinha aqui, inteligente, ó, inteligente, faz referência a quem dentro daquela oração, dentro daquela frase? É claro que faz referência aqui a seguidores. Os seguidores são inteligentes, tá? Então o que acontece? Por mais que ele esteja afastado, você consegue aí fazer uma identificação com um substantivo, que no caso aí são seguidores. Se você sabe disso, você já pode marcar que aqui, isso aqui é um adjetivo, tá? Porque está concordando, e aí vem a segunda dica com relação ao adjetivo, tá? Ele está concordando em número, tá? Com o seu sujeito. Então, o que a gente pode pegar de dica básica aí, dica número 2? Que o adjetivo vai concordar em número, gênero, tá? Em grau, em tudo aí com o substantivo. Quer ver um exemplo? Se eu coloco essa frase aqui no singular, isso aqui é uma dica incrível para você, tá? Se eu coloco essa frase aqui no singular, olha como é que fica. O seguidor aqui é inteligente.
você acaba percebendo que o adjetivo ele vai variar aí de acordo com o substantivo, né, ao qual ele faz referência. Então, a gente tem que pensar nisso. Olhar o vizinho, que é uma tática excelente, e também aí tentar mudar a frase, coloca no masculino, no feminino, no plural ou no singular. Se o termo mudar, como foi o caso de inteligente, nós estamos falando aí de um adjetivo. Já pegou todas essas dicas com relação ao adjetivo? Então olha só, o adjetivo é um termo variável. Mas isso não acontece quando nós estamos trabalhando os advérbios. E eu vou te dar 3 palavrinhas para você não esquecer mais aí quando e como identificar um advérbio, tá? Olha só na próxima frase. A frase de número 3 vai falar o seguinte, tá? O seguidor do canal é muito inteligente. O que acontece aqui? Vamos observar e preste atenção nessa dica. Quando eu estou analisando muito, eu também, aí a dica que eu já dei para vocês, é olhar sempre o vizinho, tá? Quando a gente fala do muito, esse muito está intensificando o quanto o seguidor do canal aí é inteligente. Se a gente fizer a análise morfológica, a gente já sabe, fizemos na frase de número 2, que inteligente aí vai ser, inteligente vai ser um adjetivo, tá? O que acontece aqui? A gente sabe que esse muito está intensificando um adjetivo, ele está acompanhando um adjetivo. E a gente sabe neste momento que este muito vai ser classificado como um advérbio, tá? Isso porque ele está acompanhando um adjetivo. Então a gente pode entender o seguinte, que o advérbio vai acompanhar sempre um adjetivo, tá? E aí, dando uma característica. Nesse caso, é uma característica de intensidade. Então a dica aí número 10, nem sei quantas dicas eu já dei, é você olhar sempre o vizinho, tá? Então vamos para a próxima frase para você entender ainda mais. Lembra sempre de olhar o vizinho e a frase de número 4 vai falar o seguinte: a estudante acorda cedo, tá? Bom, olha o que a gente pode observar. Vamos pensar no vizinho. O vizinho aqui, se a gente for pensar, é um verbo. Se a gente for olhar, esse cedo está modificando aí a ideia do verbo acordar. Então eu sei que acorda aqui, isso aqui é fácil, é um verbo, tá? E eu tenho uma palavrinha logo em seguida, que é cedo, que está dando aí que horas, né, que a estudante acordou. Acordou cedo, uma ideia de tempo. Esse cedo aqui, ó, está modificando a ideia de acorda. Porque eu poderia falar, a estudante acorda. Mas eu quis dar uma circunstância, uma característica para esse verbo. Ela acorda cedo. Então a gente sabe que nesse caso cedo também vai ser um advérbio. Isso porque esse advérbio está concordando, ou melhor, acompanhando, melhor assim, o verbo. E aí a gente tem duas situações com relação ao advérbio. A primeira é que o advérbio, como na número 3, vai acompanhar um adjetivo. E na número 4 a gente percebe que o advérbio também acompanha um verbo. Ficou fácil? Então, bora para a próxima, porque eu tenho 3 letras para te dar para você não esquecer mais. Quer ver? Aproveite e já se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Você que faz parte dessa comunidade, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, tá? Eu conto muito com a presença de vocês aqui assistindo aos vídeos. Vocês podem deixar nos comentários aqui na aba comunidade aqui no canal o que vocês querem ver mais aqui no canal. Que tipo de vídeo você, do outro lado, a minha audiência, quer assistir, tá? Pode deixar nos comentários, tem muita playlist aqui também para você assistir. Tem uma playlist, tá? Só de função sintática, tá? Do básico ao avançado. São mais, tá? Dá até para fazer um curso com isso, tá? Mas aqui é tudo para vocês de graça, tá? São mais de 60 frases, tá? Então vou deixar aqui na descrição essa playlist aí para você aprender ainda mais a análise sintática. Até porque quando a gente está falando de adjetivo e advérbio, isso tudo vai ser importante no estudo da análise sintática, tá? Então, muito obrigado pela sua companhia. Apoie, gente, todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet, tá? Não é fácil não, mas a gente está aqui.
A frase de número 5 vai falar o seguinte: vamos pensar no vizinho, vamos pensar também na questão do adjetivo e do verbo, tá? Pra gente entender melhor isso aqui. Eu falo o seguinte: a estudante acorda muito cedo, tá? Olha que interessante, eu quero classificar as palavrinhas de vermelho, tá? Eu sei aqui que cedo, eu já classifiquei, cedo é um advérbio, tá? Isso porque ele está dando uma característica, uma circunstância, melhor dizendo, para o verbo acordar, tá? Só que quando eu falo do muito, o que acontece? O muito, eu vou olhar o vizinho, agora esse vizinho aqui, tá? O cedo é um advérbio e esse muito tá do lado desse advérbio, tá? O que acontece? O que eu posso entender? Esse muito tá dizendo o quão cedo aí a estudante acordou. Então isso aqui também é um advérbio, tá? Então eu posso entender uma outra situação aí com relação ao advérbio. O advérbio vai acompanhar aí um adjetivo, um verbo ou outro advérbio. E com isso eu vou te dar a dica fundamental com apenas 3 letras. Olha só. Quando a gente estiver falando do advérbio, a gente vai lembrar de uma sigla, a sigla AVA, tá? O que significa isso? Você acabou de ver aqui no canal. A sigla AVA significa adjetivo, verbo e advérbio, tá? Então você vai repetir comigo. O advérbio acompanha o AVA. Lembra disso, AVA, ou seja, adjetivo, verbo ou outro advérbio. 3 letras para você não esquecer mais essa matéria e a diferença de adjetivo para advérbio. Mas tem uma outra que eu vou te dar agora. Uma outra coisa que eu posso te falar é o seguinte: coloque sempre a frase no plural, no singular, né? Se a frase estiver no plural, coloca no singular. Se a frase estiver no masculino, coloque no feminino e vice-versa. Se a palavrinha mudar, como a gente viu no exercício número 1, tá? Isso a gente sabe que é um adjetivo. O adjetivo é variável. Quer ver? Olha só. Se eu coloco a frase número 5 no plural, as estudantes acordam muito cedo. Percebeu que tudo se alterou, menos, muito e cedo. E isso significa, tá, que eu vou ter um advérbio. O advérbio é sempre invariável, tá? Olha só, se eu coloco, por exemplo, a frase número 3, aí no plural. Os seguidores do canal são muito, olha só, ficou no singular, inteligentes. Inteligentes modificou. Agora o muito ficou da mesma forma. E aí a gente pode bater o martelo e entender a diferença entre adjetivo e advérbio, tá? Vamos para a próxima frase, porque ela tem uma situação bem interessante com relação ao advérbio. Na frase aí de número 6, o advérbio também pode modificar uma oração inteira, tá? Isso mesmo. Olha o que acontece aqui. Quando eu tenho infelizmente, infelizmente aqui é um advérbio, tá? E ele está modificando toda uma oração. Essa oração, ele não foi ao evento. Então a gente pode ter de fato, né, o advérbio modificando o AVA, como a gente pode ter também aqui o advérbio modificando toda uma oração. Lembrando que isso aqui é uma oração por conta do verbo, tá? Tá dando uma ideia, ó, infelizmente, né? Então eu poderia dar uma ideia infelizmente, poderia falar felizmente, e aí a gente entende que esse advérbio ele pode modificar tudo dentro da oração. Lembrando que eu necessito aqui colocar a vírgula, é um caso obrigatório. Vírgula também cai em concurso e você precisa saber. Então vou deixar na descrição aqui um vídeo que eu fiz, ou melhor, vários vídeos com relação ao uso da vírgula com exercício para você praticar, tá? Não esquece. Bom, agora olha só, a frase de número 7 tem uma pegadinha. Tem, e eu vou falar qual é para vocês agora. Você que aprendeu tudo de advérbio não vai cometer mais esse erro. Olha só, ela está toda preocupada, tá? Eu sei que muita gente fala dessa forma, mas aqui existe um erro sim, tá? E você vai entender o porquê. Porque se eu falasse que está errado, você ia ficar, por que está errado? Agora você entende por quê. Olha só, quando eu estou falando preocupada, vem comigo aqui. Preocupada não é um adjetivo? Ó, é um adjetivo. Beleza, é um adjetivo. E eu sei disso porque eu posso colocar preocupado, preocupados, preocupadas, ou seja, varia, né?
E olha que interessante, esse toda aqui está acompanhando o adjetivo preocupada. E o que ele está fazendo aqui de errado? Você percebe que ele está concordando, ó, toda com preocupada. Mas se ele acompanha um adjetivo, o que ele é? Ó, lembra do ava. Esse toda aqui está funcionando como um advérbio, tá? E se acompanha um adjetivo e é advérbio, o que ele tem que ser? Invariável. Então, o correto aqui seria: ela está todo preocupada. É estranho? Pode até ser, tá? Mas de acordo com a gramática normativa, esta é a forma correta. Você acabou de entender. Porque aí todo está acompanhando um adjetivo, é um advérbio, é invariável. A gente pode até falar também do bastante. Sabia que a gente pode usar bastante e bastantes? Então vou deixar um vídeo aqui na descrição também, uma aula completa para você assistir, onde eu ensino aí como e quando utilizar bastante e bastantes, tá? Então, basicamente, tem tudo aqui que você precisa saber. E agora a gente vai aí para recapitulação. Vamos rever algumas coisas aqui. O que a gente aprendeu no vídeo de hoje é que adjetivo e advérbio não são as mesmas coisas, tá? Ficou claro para vocês. O adjetivo é variável e o advérbio é invariável, tá? Você aprendeu também que o adjetivo ele acompanha o substantivo, dando uma característica, e o macete que eu trouxe para vocês é colocar no plural, no singular, no masculino ou no feminino. Eu falei para vocês também com relação ao advérbio lembrar de 3 letrinhas, tá? O ava. Lembrou de advérbio, lembrou de ava. O ava nada mais é do que adjetivo, verbo e advérbio. Tudo isso aí a gente entende como o advérbio acompanha o ava, tá? Uma outra coisa que a gente viu também é que um advérbio pode modificar uma oração inteira, e a gente viu também uma pegadinha que a gente comete no dia a dia, que é falar toda preocupada, e você entendeu o porquê disso não está tão correto assim, tá? Deu para pegar tudo? Escreveu do outro lado também? Bom, espero que sim. Os vídeos das aulas complementares, tá? Estão todos aqui embaixo. Então não deixem de assistir, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo e eu vou fazer a análise sintática dessas frases aqui, tá? Então, por que eu falei isso? Porque a gente tem que aprender morfologia. Agora a gente vai ver como o adjetivo e o advérbio funcionam dentro da análise sintática, tá? Bom, se você está assistindo esse vídeo lá na frente, procura aqui o próximo vídeo que já possa, talvez, estar aqui dentro. Ou, se não, já ativa a notificação para que você receba aí a notificação de quinta-feira para assistir esse vídeo, fechado? Bom, falei demais, vou ficando por aqui. Um beijo, muito obrigado e até a próxima.